O Colégio São Tomás era conhecido por ser uma das instituições de ensino mais tradicionais e elitistas da cidade. Com suas paredes centenárias e corredores que ecoavam histórias de gerações de políticos, empresários e figuras ilustres que por ali passaram, o colégio carregava consigo um certo ar de arrogância institucionalizada. Era início de março, e o novo ano letivo começava com a tradicional cerimônia de boas-vindas no imenso auditório decorado com brasões e fotografias de turmas anteriores. Entre os novos alunos estava Miguel Santos, um garoto de 16 anos que acabará de se mudar para a cidade. Com pele negra, cabelo curto e olhos atentos que observavam tudo com uma mistura de curiosidade e cautela, Miguel sentou-se na penúltima fileira do auditório, preferindo manter um perfil discreto em seu primeiro dia. Vestia o uniforme impecável do colégio, uma camisa branca de botões, calça social cinza e o distintivo da escola no bolso. Sejam todos bem-vindos ao novo ano letivo do Colégio São Tomás. Começou o diretor Almeida, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e postura impecável. Há mais de 100 anos formando os líderes do futuro, nossa instituição tem o compromisso com a excelência acadêmica e os valores que sustentam nossa sociedade. Miguel ouvia o discurso com atenção, mas não podia deixar de notar os olhares curiosos, em alguns casos, desconfortáveis que recebia. Era um dos poucos alunos negros em uma escola predominantemente branca, e isso não passava despercebido. Seu pai, o coronel Eduardo Santos, havia sido transferido recentemente para assumir o comando do Batalhão Especial da Polícia Militar na cidade, um cargo de enorme responsabilidade e prestígio. A mudança foi rápida, e Miguel teve pouco tempo para se preparar para a nova escola. No corredor, após a cerimônia, enquanto procurava sua sala de aula, Miguel sentia-se ligeiramente desorientado. O mapa da escola em suas mãos não parecia corresponder exatamente à complexa arquitetura do prédio histórico. Está perdido, novato? Uma voz soou às suas costas. Miguel virou-se e encontrou um grupo de 3 rapazes, todos aparentando a mesma idade que ele. O que havia falado era alto, com cabelos loiros perfeitamente penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Henrique Mendonça. Meu pai é o secretário de Segurança Pública. O tom da apresentação deixava claro que o título era para impressionar, ou talvez intimidar. Os outros 2 garotos flanqueavam Henrique como guarda-costas, um de cada lado, ambos com o mesmo ar de superioridade. Miguel Santos respondeu simplesmente, estendendo a mão com educação. Estou procurando a sala 204. Henrique ignorou a mão estendida, olhando Miguel de cima a baixo com uma expressão que oscilava entre curiosidade e desdém. Santos? Não conheço nenhuma família Santos que frequente o São Tomás, comentou, como se investigasse uma anomalia. Como entrou aqui? Bolsa social? Miguel respirou fundo, mantendo a compostura. Seu pai sempre lhe ensinara sobre dignidade e autocontrole. Acabamos de nos mudar para a cidade, respondeu simplesmente, preferindo não entrar em detalhes. Murmurou Henrique, ainda estudando bem, novato, o São Tomás tem certas tradições. Espero que se adapte. O sorriso agora tinha algo de predatório. A sala 204 é por ali, apontou para um corredor à direita. Boa sorte no seu primeiro dia. Vai precisar. Miguel agradeceu com um aceno de cabeça e seguiu na direção indicada, sentindo os olhares dos 3 garotos em suas costas. As palavras de Henrique, embora aparentemente educadas, carregavam um tom de ameaça velada que não passou despercebido. A sala 204 era espaçosa, com grandes janelas que davam para o jardim interno da escola. Miguel escolheu uma carteira no meio da sala, nem muito na frente nem muito atrás. Aos poucos, outros alunos foram chegando, lançando olhares curiosos para o novo colega, mas ninguém se aproximou para conversar até que uma garota de tranças longas e pele apenas um pouco mais clara que a dele sentou-se na carteira ao lado. Oi, sou Luísa, apresentou-se com um sorriso genuíno. Você é novo, certo? Miguel. Acabei de me mudar. Legal. De onde você veio? Do Rio. Meu pai foi transferido para cá. Ele trabalha com o quê? Antes que Miguel pudesse responder, a professora entrou na sala, e todos se levantaram em respeito, como mandava a tradição da escola. Era uma mulher de meia idade, cabelos presos em um coque severo e olhos atentos por trás de óculos de armação fina. Bom dia, turma. Sou a professora Elisa,
e serei responsável pela disciplina de História neste ano. Vejo que temos um novo aluno conosco. Seus olhos pousaram em Miguel. Poderia se apresentar, por favor? Miguel sentiu todos os olhares voltados para ele enquanto se levantava. Meu nome é Miguel Santos, tenho 16 anos e vim do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Miguel. Espero que se adapte bem ao nosso colégio e às nossas regras. No São Tomás, prezamos pela disciplina, respeito e excelência. Agora, vamos à chamada. O restante da manhã transcorreu sem maiores incidentes. Miguel observava atentamente cada aula, fazendo anotações meticulosas. Em alguns momentos, notava cochichos e olhares em sua direção, mas preferia ignorar. Durante o intervalo, Luísa o convidou para sentar-se com ela e alguns amigos no jardim interno. Esse é o Miguel, apresentou Luísa ao pequeno grupo. Ele veio do Rio. E já conheceu o Henrique? Perguntou um garoto magro de óculos. Brevemente, respondeu Miguel. Tome cuidado com ele, aconselhou uma garota ruiva que se apresentou como Marina. O pai dele praticamente financia metade das reformas da escola, e ele acha que isso lhe dá o direito de agir como dono do lugar. E age mesmo, complementou Luísa. Ano passado, um aluno novo o desafiou e acabou saindo da escola 3 meses depois. Henrique e seus amigos fizeram da vida dele um inferno. Miguel assentiu, processando a informação. Não era a primeira vez que enfrentava situações assim. Sendo um dos poucos alunos negros em escolas predominantemente brancas, já havia experimentado diferentes formas de preconceito e intimidação. Mas seu pai sempre o ensinara a se manter firme e não baixar a cabeça. Obrigado pelo aviso, disse apenas. Mas não estou procurando problemas. Só quero estudar em paz. O restante do dia passou sem grandes acontecimentos. Na saída, Miguel aguardava seu pai em frente ao portão principal quando notou Henrique e seus amigos se aproximando. E aí, novato? Como foi o primeiro dia? Perguntou Henrique com falsa cordialidade. Tranquilo, respondeu Miguel, mantendo o tom neutro. Que bom, Henrique sorriu, mas havia algo de predatório em seu olhar. Sabe, estamos curiosos. Não é todo dia que recebemos alunos diversificados como você. O comentário carregado de racismo velado não passou despercebido. Miguel sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão impassível. Minha diversificação te incomoda, Henrique? Perguntou calmamente. Henrique riu, um som sem alegria. Não, claro que não. Só estamos nos perguntando como alguém, como você, entrou no São Tomás. É uma escola com tradições, sabe? Nem todo mundo se encaixa. As tradições incluem preconceito? Miguel devolveu, ainda mantendo o tom calmo, mas com um olhar desafiador. O sorriso de Henrique vacilou por um instante. Olha só, o novato tem personalidade, comentou para os amigos. Escute, Santos. Não sei como funcionava na sua escola anterior, mas aqui no São Tomás, cada um tem seu lugar. É melhor entender isso logo. Um carro preto de luxo parou em frente ao portão, e o motorista abriu a porta para Henrique. Tenha um bom dia, novato. E bem-vindo ao São Tomás. O comentário, embora educado na forma, soava como um aviso. Miguel observou o carro partir e respirou fundo. Sabia que estava diante de um possível problema, mas não estava disposto a se intimidar. Minutos depois, uma viatura policial descaracterizada parou em frente à escola. O coronel Eduardo Santos, usando o traje civil, acenou para o filho. Como foi o primeiro dia? Perguntou Eduardo enquanto dirigia para casa. Interessante, respondeu Miguel, escolhendo não mencionar o encontro com Henrique. Seu pai já tinha preocupações suficientes com a adaptação ao novo cargo. A escola parece boa. Conheci algumas pessoas legais. Ótimo, Eduardo sorriu. Vai levar um tempo para nos adaptarmos, mas tenho certeza de que será uma boa mudança para nós dois. Miguel assentiu, olhando pela janela. Pensava nas palavras de Henrique e no desafio que se anunciava. Não era ingênuo, sabia que, para alguns, sua presença naquele ambiente seria vista como uma intrusão. Mas também sabia que não estava sozinho e que tinha a força necessária para enfrentar o que viesse. Parte 2, a escalada. As primeiras semanas de aula no Colégio São Tomás foram relativamente tranquilas para Miguel. Ele se destacava nas aulas, especialmente em matemática e física,
e começava a fazer amizade com um pequeno grupo, liderado por Luísa. Henrique observava à distância, como um predador estudando a presa antes do ataque, mas não houve confrontos diretos. Foi na terceira semana que a situação começou a mudar. Na aula de educação física, o professor organizou um jogo de basquete, e Miguel, que sempre fora bom no esporte, destacou-se com cestas precisas e dribles habilidosos. A equipe de Henrique perdeu por uma diferença considerável, em grande parte devido ao desempenho de Miguel. No vestiário, após a aula, enquanto Miguel trocava de roupa, sentiu uma presença às suas costas. "Bom jogo, Santos", comentou Henrique, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Não sabia que você jogava tão bem. Deve ser coisa de vocês, não é? Basquete, corrida." O comentário racista era evidente. Alguns alunos ao redor pararam para ouvir, desconfortáveis mas curiosos. "É coisa de quem treina, Mendonça", respondeu Miguel secamente. "Talvez você devesse experimentar algum dia." Houve risadas abafadas, e o rosto de Henrique enrubesceu de raiva. Ele deu um passo à frente, mas um de seus amigos, Leonardo, colocou uma mão em seu ombro, contendo-o. "Deixa pra lá, Henrique. Não vale a pena." Henrique recuou, mas seu olhar deixava claro que aquilo não acabaria ali. "Você se acha muito esperto, não é, Santos? Vamos ver quanto tempo dura sua esperteza." No dia seguinte, Miguel descobriu que seu armário havia sido violado. Seus livros estavam molhados, como se alguém tivesse derramado água dentro do armário, e havia uma mensagem escrita com marcador em seu caderno de matemática: "Volte para o seu lugar." Luísa encontrou Miguel olhando para o armário com expressão sombria. "Foi o Henrique, não foi?" perguntou, indignada. Miguel não respondeu de imediato, recolhendo os livros danificados. "Você precisa denunciar isso à direção", insistiu Luísa. "E dizer o quê?" "Não tenho provas de quem fez isso", respondeu Miguel. "Além disso, pelo que você mesma me contou, a família dele tem muita influência na escola." "Mas isso não é justo. Ele não pode simplesmente se safar de tudo por causa do pai." Miguel sorriu tristemente. "A vida nem sempre é justa, Luísa. Mas não se preocupe, sei me cuidar." Nos dias seguintes, pequenos incidentes continuaram acontecendo. Alguém esbarrava acidentalmente em Miguel no corredor. Sua mochila desaparecia durante o intervalo, para ser encontrada mais tarde no banheiro. Comentários maldosos eram sussurrados quando ele passava. Henrique parecia estar em uma missão para fazer Miguel desistir da escola, mas o garoto mantinha-se impassível. Em casa, não comentava nada sobre os problemas que enfrentava. Seu pai estava ocupado com os desafios do novo cargo, trabalhando longas horas para estabelecer sua autoridade no batalhão, e Miguel não queria causar-lhe mais preocupações. A situação atingiu um novo patamar durante uma aula de laboratório de química. Os alunos foram divididos em duplas para um experimento, e Miguel acabou com Pedro, um garoto quieto que geralmente andava com Henrique e seus amigos. "Olha, Santos", disse Pedro em voz baixa enquanto preparavam o experimento, "nada pessoal, mas é melhor você ficar longe do Henrique. Ele não gosta de ser desafiado." "Não estou desafiando ninguém", respondeu Miguel. "Só quero estudar em paz." Ele não vê assim. Para ele, você não deveria estar aqui, entende? Esse não é o seu lugar. Miguel parou o que estava fazendo e encarou Pedro diretamente nos olhos. "E qual seria o meu lugar, segundo Henrique?" Pedro desviou o olhar, desconfortável. "Olha, só estou tentando te ajudar. Ele está planejando algo, e não vai ser bonito." Antes que Miguel pudesse responder, a professora aproximou-se para verificar o andamento do experimento. No dia seguinte, durante a aula de História, a professora Elisa anunciou um trabalho em grupo sobre o período da escravidão no Brasil e suas consequências na sociedade atual. Os grupos seriam formados por sorteio. Mendonça, Santos, Oliveira e Costa, chamou a professora, anunciando o primeiro grupo. Miguel viu o sorriso malicioso se formar nos lábios de Henrique. O destino, ou o azar, havia colocado os dois no mesmo grupo para um trabalho sobre um tema especialmente sensível. Na primeira reunião do grupo, realizada na biblioteca da escola após as aulas, Henrique deixou clara sua posição. "Olha, Santos, já que o tema é escravidão, achei que você poderia nos contar como era, sabe? Deve estar no seu sangue essa história", comentou com um sorriso maldoso.
Rafael Costa, outro integrante do grupo, riu baixinho, enquanto Ana Oliveira olhava desconfortável para o chão. Miguel respirou fundo, contendo a raiva. Na verdade, Mendonça, a escravidão não está no meu sangue. O que está no meu sangue é a resistência contra pessoas que pensam como você. O sorriso de Henrique desapareceu. Cuidado com o que diz, Santos. Você não sabe com quem está lidando. Sei exatamente com quem estou lidando, rebateu Miguel, mantendo o olhar firme. Um garoto privilegiado que nunca teve que lutar por nada na vida e que usa o nome do pai para intimidar os outros. Henrique levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, Santos. Vou fazer da sua vida um inferno nesta escola. Já está tentando há semanas, e ainda estou aqui, respondeu Miguel calmamente. Se vamos fazer este trabalho juntos, sugiro que deixemos nossas diferenças de lado e nos concentremos no tema. Henrique saiu da biblioteca sem dizer mais nada, seguido por Rafael. Ana permaneceu, olhando para Miguel com uma mistura de admiração e preocupação. Você tem coragem, comentou. Ninguém enfrenta o Henrique assim. Não é coragem, Ana. É respeito próprio. Não vou deixar que ele ou qualquer outra pessoa me trate como inferior por causa da cor da minha pele. A conversa foi interrompida pela chegada de Luísa, que se aproximou com expressão preocupada. Miguel, acabei de ver o Henrique saindo daqui furioso. O que aconteceu? Miguel explicou brevemente o ocorrido, e Luísa trocou um olhar significativo com Ana. Isso não é bom, comentou. O Henrique não costuma desistir facilmente. Ele vai tentar alguma coisa. O que ele poderia fazer? Perguntou Miguel. Ano passado, começou Ana hesitante, houve um aluno, o Mateus. Ele era bolsista e acabou discutindo com o Henrique durante uma aula. Uma semana depois, alguém plantou drogas no armário dele. A polícia foi chamada, e mesmo não tendo provas concretas contra ele, o estrago estava feito. Os pais o transferiram para outra escola. E ninguém denunciou o Henrique? Perguntou Miguel, incrédulo. Não havia provas, respondeu Luísa. E mesmo que houvesse, o pai dele tem muita influência. É praticamente intocável aqui. Miguel refletiu sobre a informação. A situação era mais complexa do que imaginava. Obrigado pelo aviso, disse finalmente. Vou ficar atento. Nos dias seguintes, Miguel notou uma mudança na abordagem de Henrique. Em vez de ataques diretos, havia agora um silêncio calculado, olhares frios nos corredores, e uma tensão palpável sempre que se cruzavam. Era como se Henrique estivesse planejando algo maior, mais elaborado. O trabalho de história avançava de forma desajeitada. Ana e Miguel faziam a maior parte da pesquisa, enquanto Henrique e Rafael contribuíam minimamente, aparecendo apenas o suficiente para que seus nomes constassem no projeto final. Foi durante uma dessas reuniões de trabalho que Henrique deixou escapar um comentário que chamou a atenção de Miguel. Meu pai está organizando uma operação especial no próximo mês. Disse que vai limpar a cidade de uma vez por todas, comentou para Rafael, como se Miguel e Ana não estivessem presentes. Que tipo de operação? Perguntou Rafael, interessado. Do tipo que coloca cada um no seu devido lugar, respondeu Henrique com um sorriso enigmático, lançando um olhar de soslaio para Miguel. Depois da reunião, Miguel comentou com Luísa sobre o estranho comentário. O pai dele é o secretário de Segurança Pública, explicou Luísa. Ele supervisiona todas as operações policiais da cidade. Se está planejando algo grande, pode ser problemático. Miguel sentiu um aperto no estômago. Seu pai, como comandante do batalhão especial, estaria diretamente envolvido em qualquer operação de grande porte. Decidiu que era hora de conversar com ele sobre o que estava acontecendo na escola. Naquela noite, enquanto jantavam, Miguel finalmente abriu o jogo. Pai, tenho enfrentado alguns problemas na escola. Eduardo olhou para o filho com atenção, colocando o garfo no prato. Que tipo de problemas? Miguel contou sobre Henrique, os incidentes no armário, os comentários racistas, e por fim, a menção à operação especial. Eduardo ouviu tudo em silêncio, seu rosto endurecendo gradualmente. Por que não me contou isso antes, Miguel? Não queria te preocupar. Você já tem muita coisa para lidar no novo cargo. Eduardo suspirou. Filho, somos uma família. Seus problemas são meus problemas também.
Ele fez uma pausa, pensativo. Conheço o secretário Mendonça. É um homem ambicioso e político até o osso. Tem aspirações ao governo do estado. E sim, há uma operação sendo planejada, mas estou sendo mantido à margem dos detalhes, o que é estranho, considerando meu posto. Você acha que tem algo a ver com o que o Henrique falou? Sobre colocar cada um no seu lugar? Não sei, filho. Mas vou ficar atento. Eduardo colocou a mão no ombro de Miguel. Quanto à escola, quero que me prometa que vai me informar sobre qualquer incidente daqui para frente. Prometo, respondeu Miguel. E não se deixe intimidar. Você é um Santos. Temos uma linhagem de pessoas que enfrentaram desafios muito maiores que um moleque mimado. Miguel sorriu, sentindo-se fortalecido pelo apoio do pai. Eu sei, pai. Não vou dar esse gosto a ele. Na manhã seguinte, ao chegar à escola, Miguel percebeu uma agitação incomum. Luísa correu até ele assim que o avistou. Miguel, você precisa ver isso. No pátio central, vários alunos estavam reunidos em torno do mural de avisos. Miguel abriu caminho entre a multidão e viu o que causava tanto alvoroço, uma foto manipulada mostrando seu rosto colado em uma imagem de um macaco. Abaixo, a legenda dizia, o novo aluno especial do São Tomás. O choque inicial deu lugar a uma raiva fria que Miguel nunca havia sentido antes. Ao seu lado, Luísa e outros alunos olhavam horrorizados. Quem fez isso? Perguntou em voz alta, virando-se para a multidão de estudantes. Ninguém respondeu. Alguns desviaram o olhar, envergonhados. Outros pareciam desconfortáveis, mas ninguém se manifestou. Foi então que Miguel viu Henrique e seus amigos observando à distância, sorrisos mal contidos nos rostos. Com passos firmes, Miguel caminhou até eles, parando a poucos centímetros de Henrique. Foi você, não foi? Eu? Não sei do que está falando, Santos, respondeu Henrique com falsa inocência. Mas parece que alguém não gosta muito de você por aqui. Você é um covarde, Mendonça. Não tem coragem de me enfrentar diretamente, então recorre a truques baratos. Cuidado com as acusações, Santos. Não tem provas de nada. Nesse momento, o diretor Almeida apareceu, acompanhado pela coordenadora pedagógica. O que está acontecendo aqui? Perguntou, percebendo a tensão entre os alunos. Então seus olhos se voltaram para o mural e a imagem ofensiva. Quem é o responsável por isso? O silêncio tomou conta do pátio. Ninguém se manifestou. Senhor diretor, começou Miguel, acredito que Henrique Mendonça possa esclarecer a origem dessa imagem. Henrique arregalou os olhos, fingindo indignação. Eu? Não tenho nada a ver com isso. Como ousa me acusar sem provas? O diretor olhou de um para o outro, visivelmente desconfortável com a situação. Senhor Santos, essas são acusações sérias. Tem alguma evidência para sustentar o que diz? Miguel hesitou. Não tinha provas concretas, apenas a sequência de eventos que apontava para Henrique. Pensei que não, comentou Henrique com um sorriso vitorioso. Diretor, estou profundamente ofendido com essa acusação infundada. Meu pai ficará sabendo disso. A menção ao secretário de Segurança Pública causou o efeito esperado. O semblante do diretor mudou sutilmente, e ele se apressou em acalmar os ânimos. Vamos todos nos acalmar. A coordenação irá investigar esse incidente lamentável. Por ora, todos para suas salas de aula. E alguém retire imediatamente essa imagem do mural. Enquanto os alunos se dispersavam, Henrique passou por Miguel e sussurrou, isso foi só o começo, Santos. Espere até ver o que vem depois. O restante do dia foi um tormento para Miguel. Onde quer que fosse, sentia olhares e ouvia cochichos. Alguns alunos se aproximaram para expressar solidariedade, mas a maioria mantinha distância, como se o racismo explícito daquela imagem pudesse ser contagioso. Ao final das aulas, o diretor chamou Miguel em sua sala. Miguel, começou, usando o primeiro nome pela primeira vez, quero que saiba que estamos levando esse incidente muito a sério. Racismo não é tolerado no São Tomás. Com todo respeito, senhor diretor, mas não é o que parece. Henrique tem me perseguido desde o primeiro dia, com comentários racistas e ataques ao meu material escolar. E nada foi feito. O diretor parecia genuinamente surpreso. Por que não reportou esses incidentes antes?
Porque sei como as coisas funcionam, senhor. O pai dele é uma figura influente, e isso pesa nas decisões da escola. O diretor enrubesceu ligeiramente. Isso não é verdade. Tratamos todos os alunos com igualdade. Então prove, desafiou Miguel. Investigue a fundo o que aconteceu hoje. Tenho certeza de que Henrique está por trás disso. Faremos isso, garantiu o diretor, mas seu tom não inspirava confiança. Por ora, sugiro que mantenha distância de Henrique e seus amigos. E se houver qualquer outro incidente, venha diretamente a mim. Miguel assentiu, mas saiu da sala com a certeza de que pouco seria feito. Ao chegar em casa, encontrou seu pai na sala, com uma expressão séria. A escola me ligou sobre o incidente, disse Eduardo. Por que não me chamou imediatamente? Achei que poderia resolver sozinho, respondeu Miguel. Isso não é algo que você deva enfrentar sozinho, repreendeu Eduardo, mas seu tom era mais de preocupação do que de crítica. Vou ligar para o diretor amanhã cedo e exigir uma investigação apropriada. Pai, não sei se vai adiantar. O pai do Henrique parece ter muita influência na escola. E você acha que eu não tenho influência nenhuma? Eduardo sorriu pela primeira vez naquela conversa. Sou o coronel Eduardo Santos, comandante do batalhão especial. Meu trabalho é manter a ordem e a justiça nesta cidade, e isso começa pela educação do meu filho. Miguel sentiu-se reconfortado pelo apoio do pai, mas também preocupado. As palavras de Henrique sobre a operação especial ainda ecoavam em sua mente. Pai, sobre aquela operação que o secretário está planejando, você descobriu algo mais? A expressão de Eduardo tornou-se grave novamente. Ainda estou sendo mantido à margem dos detalhes operacionais, o que é incomum. Mas ouvi rumores de que será uma operação de grande porte nas comunidades periféricas, com foco em tráfico de drogas. E isso te preocupa? Operações assim exigem planejamento cuidadoso e inteligência precisa. Sem isso, o risco de confrontos e vítimas inocentes aumenta consideravelmente. E pelo que percebi, o secretário está mais interessado em resultados rápidos para impulsionar sua carreira política do que em segurança pública efetiva. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Eduardo. Era do batalhão, convocando-o para uma reunião de emergência. Preciso ir, disse, levantando-se. Não se preocupe, filho. Vamos resolver essa situação na escola, e vou ficar de olho nessa operação. Após a saída do pai, Miguel sentou-se no sofá, pensativo. A situação estava se complicando, e ele tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Parte 3. A revelação. O dia seguinte amanheceu com uma atmosfera tensa no Colégio São Tomás. Logo na entrada, Miguel notou olhares diferentes direcionados a ele, alguns de curiosidade, outros de respeito, e alguns claramente hostis. Luísa o esperava no portão, ansiosa. Miguel, você não vai acreditar. O diretor chamou o Henrique e os pais dele ontem à noite. Parece que a coisa ficou séria. Como você sabe disso? Minha mãe trabalha na secretaria da escola. Ela me contou que houve uma reunião de emergência com o conselho depois das aulas. Parece que seu pai ligou para a escola e... Ela hesitou. E mencionou quem ele é. O diretor ficou apavorado quando soube que você é filho do novo coronel. Miguel sentiu uma mistura de alívio e desconforto. Por um lado, estava feliz que a perseguição de Henrique finalmente tivesse consequências. Por outro, não queria ser tratado de forma diferente apenas por causa da posição do pai. Tem mais, continuou Luísa. Parece que encontraram provas de que foi mesmo o Henrique quem fez aquela montagem horrível. Um funcionário da sala de informática confirmou que ele usou um dos computadores da escola para isso. A notícia surpreendeu Miguel. Talvez o sistema finalmente estivesse funcionando a seu favor. Ao entrar no prédio, foram recebidos pelo coordenador pedagógico, professor Maurício, um homem corpulento de expressão séria que raramente era visto circulando pelos corredores. Santos, o diretor quer vê-lo em sua sala imediatamente, disse ele, com um tom que Miguel não conseguia decifrar se era de respeito ou receio. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Miguel. É melhor que o diretor explique. Acompanhe-me, por favor. Miguel lançou um olhar hesitante para Luísa, que fez um gesto encorajador com a cabeça. Vai lá. Nos encontramos depois. O escritório do diretor Almeida era uma sala ampla e imponente,
decorada com móveis antigos e prateleiras repletas de livros encadernados em couro. Nas paredes, estavam pendurados quadros de ex-diretores e personalidades ilustres que haviam estudado no São Tomás. Miguel notou que não havia uma única figura negra entre elas. Sr. Santos, obrigado por vir, disse o diretor, levantando-se para recebê-lo. Sua postura parecia diferente do dia anterior, mais respeitosa, talvez até um pouco ansiosa. Por favor, sente-se. Miguel sentou-se na cadeira indicada, mantendo-se ereto e atento. Primeiramente, gostaria de me desculpar pelo ocorrido ontem, começou o diretor. Após uma investigação minuciosa, confirmamos que o Sr. Henrique Mendonça foi, de fato, o responsável pela imagem ofensiva no mural. Como descobriram? Perguntou Miguel, genuinamente curioso. Um dos técnicos da sala de informática encontrou o arquivo no histórico do computador usado por ele, e as câmeras de segurança confirmaram sua presença no local na hora em questão. O diretor fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. O comportamento do Sr. Mendonça vai contra todos os valores que o Colégio São Tomás busca transmitir a seus alunos. Por isso, ele foi suspenso por 2 semanas. Miguel tentou não demonstrar surpresa. Henrique, o filho do poderoso secretário de Segurança Pública, havia sido punido? Isso era inesperado. Também gostaria de informá-lo, continuou o diretor, que falei com seu pai ontem à noite. O Coronel Santos é um homem impressionante. Deixou claro que espera que a escola tome medidas efetivas para garantir um ambiente seguro e respeitoso para todos os alunos. Agora Miguel entendia. Não foi uma súbita conscientização sobre racismo que motivou a ação da escola, mas sim o temor da influência de seu pai. De certa forma, era irônico. O mesmo sistema que beneficiava Henrique agora estava agindo contra ele, não por justiça, mas por medo de uma autoridade maior. Agradeço a ação da escola, senhor diretor, respondeu Miguel educadamente. Espero que isso encerre os incidentes. Sim, certamente, assentiu o diretor nervosamente. O senhor Mendonça será monitorado de perto após seu retorno. E gostaria que soubesse que estamos à disposição para qualquer problema futuro. Sua educação e bem-estar são prioridades para nós. Miguel assentiu, controlando a vontade de perguntar por que seu bem-estar não era prioridade antes de descobrirem quem era seu pai. Em vez disso, decidiu aproveitar a oportunidade. Senhor diretor, já que estamos falando sobre inclusão e respeito, começou, notei que o São Tomás tem poucos alunos negros. Isso é algo que a escola pretende abordar de alguma forma. A pergunta pegou o diretor de surpresa. Ele remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Bem, o São Tomás tem uma tradição de excelência acadêmica. Nosso processo seletivo é rigoroso e baseado exclusivamente no mérito. Com todo respeito, senhor, interrompeu Miguel, mantendo um tom educado mas firme, sabemos que o acesso à educação de qualidade no Brasil ainda é desigual. Talvez a escola pudesse considerar programas de bolsas para jovens talentosos de comunidades menos privilegiadas. O diretor pareceu considerar a ideia, ou pelo menos fingiu fazê-lo. É uma sugestão interessante, Sr. Santos. Vou levá-la ao conselho na próxima reunião. Ele consultou o relógio, sinalizando que a conversa estava chegando ao fim. Agora, não quero detê-lo mais. As aulas estão prestes a começar. Ao sair da sala do diretor, Miguel encontrou Luísa esperando ansiosamente no corredor. E então? O que aconteceu? Henrique foi suspenso por 2 semanas, respondeu Miguel, ainda processando a notícia. Os olhos de Luísa se arregalaram em surpresa genuína. Sério? Nunca pensei que veria isso acontecer. O que você disse ao diretor? Na verdade, foi meu pai quem falou com ele ontem à noite. A Luísa assentiu com compreensão. Então é por isso. Parece que a escola finalmente reconheceu a gravidade do assunto quando soube quem é meu pai, comentou Miguel com uma ponta de amargura. De qualquer forma, pelo menos teremos 2 semanas de paz. As aulas daquele dia transcorreram com uma tranquilidade incomum. A notícia da suspensão de Henrique correu rapidamente pelos corredores, gerando reações mistas. Alguns pareciam aliviados, como se um peso tivesse sido temporariamente removido. Outros, especialmente os amigos mais próximos de Henrique, lançavam olhares hostis a Miguel sempre que se cruzavam. Durante o intervalo,
Ana aproximou-se timidamente de Miguel e Luísa. Posso me sentar com vocês? Claro, respondeu Luísa, um pouco surpresa. Ana geralmente mantinha distância, talvez receosa de associar-se demais com o alvo da ira de Henrique. Queria te pedir desculpas, Miguel, disse Ana, assim que se sentou. Por não ter falado antes sobre o que Henrique estava fazendo. Eu sabia que ele estava por trás daqueles incidentes com seu armário e material. Por que não disse nada? Ana baixou os olhos. Medo, eu acho. O Henrique tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem vulneráveis. E depois do que aconteceu com o Mateus ano passado. Entendo, disse Miguel. Não tinha raiva de Ana, sabia bem como a intimidação funcionava, criando um código de silêncio difícil de romper. Mas agora que ele foi punido, talvez as coisas mudem, continuou Ana. Ele não é intocável como pensávamos. Não conte com isso, interveio Rafael, que se aproximou sem que notassem. Ao contrário de seu habitual semblante zombeteiro, parecia genuinamente preocupado. Falei com o Henrique pelo telefone. Ele está furioso, e o pai dele também. Disse que vai fazer você se arrepender, Miguel. É uma ameaça? Perguntou Miguel, mantendo a calma. Não, é um aviso, respondeu Rafael, parecendo desconfortável. Olha, eu não concordo com o que ele fez. Aquela imagem foi longe demais. Mas conheço o Henrique há anos, e ele não costuma desistir quando se sente desafiado. O que ele pretende fazer? Perguntou Luísa. Rafael hesitou. Não sei ao certo. Mas ouvi algo sobre o pai dele estar furioso com o seu pai, Miguel. Parece que o coronel está causando problemas para o secretário também. Isso chamou a atenção de Miguel. Que tipo de problemas? Algo relacionado a uma operação policial que está sendo planejada. O Henrique disse que seu pai está atrapalhando os planos do secretário. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lembrou-se das palavras de seu pai sobre a operação nas comunidades periféricas e como estava sendo mantido à margem dos detalhes. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, embora o quadro completo ainda não estivesse claro. Rafael, você sabe algo mais sobre essa operação? Só o que o Henrique menciona às vezes, quando quer se gabar da influência do pai. Será algo grande, nas comunidades da Zona Sul, principalmente no Morro da Esperança. O secretário quer resultados rápidos para impulsionar sua carreira política. Miguel assentiu, pensativo. O Morro da Esperança era a maior comunidade da cidade, conhecida por problemas com o tráfico de drogas, mas também por seus projetos sociais e pela resiliência de seus moradores. Uma operação mal planejada ali poderia ter consequências desastrosas. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Miguel, embora já suspeitasse da resposta. O Henrique disse que seu pai está fazendo muitas perguntas, exigindo detalhes operacionais, protocolos de segurança para civis, coisas que estão atrasando tudo, segundo o secretário. Ou seja, meu pai está fazendo seu trabalho, concluiu Miguel. Garantindo que a operação seja realizada com o mínimo de risco para pessoas inocentes. Rafael deu de ombros. Não entendo dessas coisas. Só estou te contando o que ouvi. Após o término das aulas, Miguel encontrou seu pai em casa, revisando documentos espalhados pela mesa da sala. Eduardo parecia cansado, com olheiras visíveis sob os olhos. Dia difícil? Perguntou Miguel. Eduardo levantou os olhos dos papéis e sorriu cansado. Digamos que estou nadando contra a corrente. Fez um gesto indicando a cadeira à sua frente. E você? Soube que o Mendonça Júnior foi suspenso. Foi, confirmou Miguel, sentando-se. Obrigado por intervir. Não fiz nada além do que qualquer pai faria, respondeu Eduardo. Só deixei claro para o diretor que esperava ação efetiva contra o comportamento racista direcionado ao meu filho. Mesmo assim, obrigado. Miguel hesitou, inseguro sobre como abordar o próximo assunto. Pai, ouvi algo hoje sobre a operação que o secretário está planejando. Parece que é no Morro da Esperança. A expressão de Eduardo endureceu. Onde ouviu isso? Um dos amigos do Henrique me contou. Disse que o secretário está irritado porque você está atrapalhando os planos dele. Eduardo riu sem humor. Atrapalhando? Estou tentando evitar uma catástrofe. Ele respirou fundo, controlando a frustração.
O secretário quer uma operação rápida e ostensiva, com helicópteros, viaturas blindadas, o pacote completo. O objetivo declarado é desmantelar pontos de tráfico, mas o planejamento está cheio de falhas. A inteligência é precária, não há planos adequados para a proteção de civis. E você apontou essas falhas. É meu trabalho como comandante do batalhão especial. Sou responsável pela segurança dos meus homens e dos civis. Eduardo passou a mão pelo rosto, cansado. Mas o secretário tem outros interesses. Ele quer números para sua campanha ao governo, quer aparecer como o homem que limpou a cidade. E como isso afeta sua posição? Eduardo olhou longamente para o filho, como se avaliasse quanto deveria compartilhar. Digamos que minhas chances de permanecer como comandante estão diminuindo a cada dia. O secretário já insinuou que pode me transferir para uma função administrativa se eu continuar sendo um obstáculo. Miguel sentiu um peso no estômago. Seu pai estava arriscando a carreira para fazer o que considerava correto. Isso é injusto, protestou. Você só está fazendo seu trabalho. A vida raramente é justa, filho, respondeu Eduardo com um sorriso triste. Mas não se preocupe. Tenho aliados na corporação, pessoas que também se preocupam com uma abordagem responsável de segurança pública. E tenho algo que o secretário não tem. O quê? Evidências. Eduardo indicou os documentos na mesa. Relatórios de inteligência que contradizem as premissas usadas para justificar uma operação desse porte no Morro da Esperança. Dados que mostram que abordagens comunitárias têm sido mais eficazes para reduzir a criminalidade naquela região do que operações ostensivas. E isso pode impedir a operação. Talvez não, mas pode modificá-la significativamente. Se eu apresentar isso ao comando-geral da PM e à imprensa, o secretário terá que reconsiderar sua abordagem. Miguel assentiu, impressionado com a determinação do pai. Só tenha cuidado, pai. O Rafael disse que o Henrique está furioso, e o pai dele também. Não se preocupe comigo, filho. Sei lidar com pessoas como o secretário Mendonça. Eduardo sorriu, mudando deliberadamente para um tom mais leve. Agora, o que acha de pedirmos uma pizza? Estou faminto, e acho que merecemos comemorar a suspensão do seu pequeno perseguidor. Naquela noite, pai e filho jantaram juntos, conversando sobre assuntos mais leves, como se quisessem um breve momento de normalidade em meio à tempestade que se formava ao redor deles. Miguel contou sobre seus novos amigos na escola, sobre como Luísa estava ajudando a se adaptar, e sobre seu interesse em participar do clube de debate. Eduardo falou sobre seus primeiros dias na academia militar, histórias de sua juventude que Miguel nunca havia ouvido antes. Foi uma noite tranquila, mas ambos sabiam que era apenas a calmaria antes da tempestade. Em sua mente, Miguel se perguntava o que Henrique estaria planejando, e se seu pai realmente conseguiria enfrentar o poderoso secretário de Segurança Pública. A resposta não demoraria a vir. 2 semanas se passaram rapidamente. A ausência de Henrique trouxe uma paz temporária para Miguel no Colégio São Tomás. Ele se aproximou mais de Luísa e seu grupo de amigos, incluindo Ana, que agora parecia genuinamente arrependida por não ter se posicionado antes contra o comportamento de Henrique. Até mesmo alguns alunos que antes mantinham distância começaram a interagir com Miguel, como se a suspensão de Henrique tivesse quebrado algum tipo de feitiço. Mas a tranquilidade estava prestes a acabar. Era segunda-feira, e Henrique retornaria naquele dia. Nervoso? Perguntou Luísa, enquanto caminhavam juntos em direção à escola. Não exatamente, respondeu Miguel. Mas, preparado. Ele vai tentar algo, tenho certeza. Só não sei o que. Bom, pelo menos agora você não está sozinho, disse Luísa com um sorriso encorajador. Todos nós estamos de olho. Ao chegarem ao portão do colégio, viram o carro de luxo do secretário Mendonça parado em frente. Henrique descia do veículo, acompanhado pelo pai, um homem alto e imponente, vestido com um terno impecável. O secretário tinha o rosto anguloso, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e um ar de autoridade que impunha respeito imediato. É o pai dele, sussurrou Luísa. Nunca o vi vir pessoalmente à escola antes. Miguel observou os dois entrarem no prédio, provavelmente em direção à sala do diretor. Henrique não o avistou, ou fingiu não ver. Seu semblante estava sério, diferente do habitual ar de superioridade.
Vamos, disse Miguel, tomando o caminho para a sala de aula. Não podemos fazer nada agora. A primeira aula era de história, com a professora Elisa. O trabalho sobre escravidão seria apresentado naquele dia, e Miguel se perguntava como seria a dinâmica agora que Henrique havia retornado. Ele, Ana e os outros membros do grupo haviam se reunido várias vezes durante a suspensão de Henrique para finalizar o projeto, que agora estava praticamente concluído, sem a participação efetiva do filho do secretário. 10 minutos após o início da aula, a porta se abriu, e Henrique entrou, seguido pelo diretor Almeida. Professora Elisa, peço desculpas pela interrupção, disse o diretor. O Sr. Mendonça está retornando hoje de sua ausência, e gostaria de se reintegrar à turma. Claro, diretor, respondeu a professora, com visível desconforto. Sr. Mendonça, pode tomar seu lugar. Estávamos prestes a iniciar as apresentações dos trabalhos sobre escravidão e suas consequências na sociedade brasileira. Henrique assentiu educadamente e dirigiu-se a uma carteira vazia, evitando olhar diretamente para Miguel. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão contida, como se estivesse se controlando para não explodir. Vamos começar com o grupo do Sr. Santos, anunciou a professora. Por favor, venham à frente. Miguel, Ana, Rafael, relutantemente, Henrique, dirigiram-se à frente da sala. O trabalho consistia em uma apresentação sobre como a escravidão moldou as estruturas sociais brasileiras e suas consequências visíveis até os dias atuais, incluindo o racismo estrutural e a desigualdade econômica entre brancos e negros. Como combinamos, começou Miguel, cada um abordará um aspecto específico do tema. Eu falarei sobre as origens históricas e o processo de abolição incompleta. Ana discutirá o impacto cultural. Rafael apresentará dados estatísticos atuais, e Henrique. Ele hesitou, olhando para o colega, falará sobre as políticas de reparação e ações afirmativas. Henrique assentiu secamente. Miguel notou que ele segurava algumas folhas de papel, provavelmente anotações preparadas às pressas. A apresentação começou bem. Miguel falou com eloquência sobre como a abolição da escravatura no Brasil não foi acompanhada por políticas de integração dos ex-escravizados à sociedade, criando um abismo social que perduraria por gerações. Ana discutiu como elementos culturais africanos foram simultaneamente apropriados e desvalorizados na construção da identidade brasileira. Rafael, para surpresa de Miguel, apresentou dados estatísticos contundentes sobre a disparidade salarial, educacional e de expectativa de vida entre brancos e negros no Brasil contemporâneo. Então chegou a vez de Henrique. Miguel esperava um discurso superficial ou até mesmo provocativo, dado o histórico de comentários racistas do colega. Mas o que veio a seguir surpreendeu a todos. Como ressaltado pelos meus colegas, começou Henrique, em um tom surpreendentemente sério, o Brasil carrega um débito histórico com sua população negra. As políticas de reparação e ações afirmativas, como cotas raciais em universidades e concursos públicos, são tentativas de corrigir séculos de exclusão sistemática. A sala estava em completo silêncio. Ninguém esperava ouvir tais palavras vindo de Henrique Mendonça. Embora essas políticas enfrentem resistência de setores privilegiados da sociedade, continuou ele, lançando um breve olhar para Miguel, os dados mostram sua eficácia na redução gradual das desigualdades e na promoção de uma sociedade mais justa e representativa. Henrique prosseguiu com uma análise surpreendentemente bem fundamentada sobre o impacto positivo das políticas afirmativas, citando estudos e estatísticas que Miguel tinha certeza que ele não conhecia 2 semanas atrás. Quando a apresentação terminou, a professora Elisa parecia genuinamente impressionada. Excelente trabalho, grupo. A abordagem foi abrangente e bem fundamentada. Parabéns a todos. De volta aos seus lugares, Miguel não conseguia deixar de se perguntar o que havia acontecido com Henrique durante aquelas 2 semanas. Sua transformação parecia quase encenada. No intervalo, Miguel comentou suas impressões com Luísa. Não acredito que ele tenha mudado realmente, disse. Tem algo estranho nessa história. Concordo, respondeu Luísa. É como se ele estivesse seguindo um roteiro. Talvez o pai tenha orientado sobre como agir após a suspensão. Ou talvez seja parte de algum plano maior, ponderou Miguel. Ele ainda não olhou diretamente para mim, nem uma vez. Como se estivesse se contendo. Naquele momento, Ana aproximou-se apressadamente,
parecendo apreensiva. Miguel, você precisa ver isso, disse, estendendo seu celular. Era uma notícia em um portal local. Secretário de Segurança anuncia operação de grande porte no Morro da Esperança para a próxima semana. Comandante do batalhão especial é afastado por divergências operacionais. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias. Seu pai havia sido afastado. O secretário Mendonça finalmente havia conseguido removê-lo do caminho. Isso explica a atitude estranha do Henrique, comentou Luísa, lendo a notícia por cima do ombro de Miguel. O pai dele venceu o seu. Tenho que ligar para o meu pai, disse Miguel, afastando-se rapidamente. Encontrou um canto tranquilo no pátio e discou o número de Eduardo. Depois de vários toques, a chamada foi para a caixa postal. Miguel tentou novamente, com o mesmo resultado. Preocupado, enviou uma mensagem. Pai, vi a notícia sobre seu afastamento. Está tudo bem? Por favor, me ligue assim que puder. Ao retornar para onde Luísa e Ana o aguardavam, Miguel notou um pequeno tumulto próximo ao corredor principal. Um grupo de alunos estava reunido, e no centro dele, Henrique falava animadamente, gesticulando com entusiasmo. Ao se aproximar, Miguel conseguiu ouvir parte da conversa. Vai ser a maior operação dos últimos anos, dizia Henrique com evidente orgulho. Meu pai vai mostrar como se resolve o problema da criminalidade de uma vez por todas. Aquela comunidade nunca mais será a mesma. E o que aconteceu com o comandante anterior? Perguntou alguém no grupo. O Coronel Santos. Henrique sorriu, e pela primeira vez naquele dia, seu olhar cruzou com o de Miguel. Digamos que ele não estava alinhado com a visão do meu pai para a segurança pública. Preferia diálogo e abordagem comunitária. As aspas no ar deixavam clara sua desaprovação. Meu pai precisa de alguém que entenda que, às vezes, medidas mais decisivas são necessárias. Miguel sentiu a raiva crescer dentro de si, mas manteve-se controlado. Confrontar Henrique agora só pioraria a situação. Precisava entender o que estava acontecendo com seu pai primeiro. O resto do dia passou como um borrão para Miguel. Ele verificava o celular constantemente, esperando notícias do pai, mas não houve resposta até o final das aulas. Ao sair do colégio, encontrou uma surpresa. A viatura descaracterizada de seu pai estava estacionada na esquina, com Eduardo ao volante, esperando por ele. Pai, exclamou Miguel, entrando rapidamente no carro. Vi as notícias. O que aconteceu? Vamos conversar em casa, respondeu Eduardo com um olhar significativo, indicando que não queria discutir o assunto ali. Durante o trajeto, ambos permaneceram em silêncio. Miguel notou que o pai parecia cansado, mas não derrotado. Havia uma determinação em seus olhos que transmitia confiança. Ao chegarem em casa, Eduardo trancou a porta e verificou as janelas, como se temesse que alguém pudesse estar observando. Em seguida, sentou-se à mesa da cozinha e fez sinal para que Miguel se juntasse a ele. O secretário conseguiu me afastar, começou Eduardo, indo direto ao ponto. Usou sua influência no comando-geral para me colocar em licença administrativa enquanto investigam supostas irregularidades na minha gestão. Que irregularidades? Invenções, respondeu Eduardo com um gesto de desprezo. Acusações de vazamento de informações operacionais, insubordinação, esse tipo de coisa. Nada que se sustente em uma investigação séria, mas o suficiente para me manter afastado durante a operação no Morro da Esperança. E a operação vai mesmo acontecer. Sim, em grande escala. O secretário designou o Major Rocha para me substituir temporariamente. Ele é um homem ambicioso, disposto a seguir qualquer ordem sem questionar. Eduardo suspirou profundamente. A operação está marcada para a próxima segunda-feira, ao amanhecer. O que podemos fazer? Eduardo sorriu, e havia algo de enigmático em sua expressão. Ainda tenho amigos leais na corporação, pessoas que compartilham minha preocupação com a segurança dos moradores. E tenho os documentos que mencionei, evidências de que essa operação, da forma como está planejada, pode resultar em um número inaceitável de vítimas civis. Vai denunciar a imprensa? Não ainda. Primeiro, vou tentar uma última cartada. Eduardo olhou fixamente para o filho. Miguel, preciso que você continue agindo normalmente na escola. Não confronte o filho do secretário, não demonstre que sabe algo. Quanto menos atenção chamarmos, melhor.
Miguel assentiu, embora tivesse muitas perguntas. Seu pai claramente tinha um plano, mas preferia não compartilhar todos os detalhes por enquanto. Confio em você, pai, disse simplesmente. Eduardo sorriu, agradecido pela confiança do filho. Isso vai passar, Miguel. A verdade sempre encontra um caminho. Naquela noite, Miguel teve dificuldade para dormir. Pensava em seu pai, injustamente afastado, na operação que poderia resultar em tragédia, em Henrique e sua súbita mudança de comportamento. Havia muitas peças nesse quebra-cabeça, e ele sentia que algo ainda mais sério estava prestes a acontecer. Mal sabia ele o quão certo estava. Parte V, o confronto. Os dias seguintes foram tensos. Na escola, Henrique mantinha sua nova persona, educado, participativo nas aulas, e surpreendentemente, sem provocações diretas a Miguel. No entanto, sempre que tinha oportunidade, comentava sobre a grande operação que seu pai estava organizando, como se quisesse garantir que Miguel soubesse o quanto o secretário Mendonça era poderoso. Em casa, Eduardo passava horas ao telefone, falando em voz baixa com pessoas que Miguel não conhecia. Algumas vezes, recebia visitas discretas, oficiais que chegavam em carros particulares, entravam rapidamente e saíam após conversas reservadas na sala de estar. Miguel respeitava a privacidade do pai, mas percebia que algo importante estava sendo organizado. Na quinta-feira, 4 dias antes da operação programada, Miguel encontrou Rafael aguardando-o no portão da escola. "Preciso falar com você", disse o garoto, parecendo nervoso. "Em particular." Intrigado, Miguel seguiu Rafael até um canto afastado do pátio, onde não poderiam ser ouvidos. "O que foi?" "Ouvi algo ontem, na minha casa", começou Rafael, olhando ao redor para garantir que ninguém estava por perto. "Meu pai é assessor do secretário Mendonça, você sabia?" Miguel balançou a cabeça. Não sabia. Ele estava conversando com o secretário por telefone, e eu, ouvi sem querer." Rafael parecia genuinamente perturbado. "Miguel, essa operação no Morro da Esperança não é só sobre tráfico de drogas. Tem algo mais." "Como assim?" Rafael baixou ainda mais a voz. "Aparentemente, há um acordo entre o secretário e uma empreiteira chamada Construtora Horizonte. Após a operação, grande parte da comunidade será declarada área de risco, e os moradores serão removidos para conjuntos habitacionais na periferia. A área será revitalizada com condomínios de luxo." Miguel sentiu um aperto no estômago. Se isso fosse verdade, a operação policial seria apenas o primeiro passo de um plano muito maior, uma remoção forçada disfarçada de ação de segurança pública. "Tem certeza disso?" "Absoluta. Meu pai estava discutindo os valores envolvidos." Rafael parecia enojado. "É muito dinheiro, Miguel. Muito mesmo. E o Henrique sabe de tudo. Ele se gaba disso quando estamos sozinhos, diz que o pai dele vai limpar a cidade e fazer milhões no processo." "Por que está me contando isso?" Rafael hesitou, como se estivesse decidindo até que ponto se comprometeria. "Porque não é certo. Meu pai sempre foi flexível com certas coisas, mas isso vai além. Estamos falando de centenas de famílias perdendo suas casas para que alguns empresários e políticos fiquem mais ricos." Miguel assentiu, agradecido pela honestidade de Rafael. "Preciso contar isso ao meu pai. Ele estava certo sobre a operação desde o início." "Tenha cuidado", advertiu Rafael. "O secretário está determinado, e pelo que entendi", continuou Rafael, olhando nervosamente ao redor, "o secretário não vai deixar ninguém atrapalhar seus planos. Nem mesmo seu pai." "O que você quer dizer?" perguntou Miguel, sentindo um calafrio. "Ouvi meu pai dizer que o secretário tem um dossiê sobre o Coronel Santos. Algo sobre uma operação antiga no Rio, antes de vocês se mudarem para cá. Não sei os detalhes, mas parece que o secretário está preparado para destruir a reputação do seu pai se ele continuar causando problemas." Miguel sentiu o sangue gelar. Seu pai era um homem íntegro, mas qualquer policial com anos de carreira acumulava situações que, fora de contexto, poderiam ser distorcidas. "Obrigado por me contar", disse Miguel, apertando o ombro de Rafael. "Isso significa muito. Só tenha cuidado. E, não mencione meu nome. Meu pai me mataria se soubesse."
Ao chegar em casa naquela tarde, Miguel encontrou o apartamento vazio, com um bilhete de Eduardo na geladeira: reunião importante. Volto para o jantar. Ansioso para compartilhar as informações de Rafael, Miguel tentou ligar para o pai, mas a chamada foi para a caixa postal. Por volta das 8 da noite, Eduardo finalmente chegou, acompanhado por uma mulher que Miguel não conhecia. Miguel, está é a doutora Cláudia Ferreira, promotora do Ministério Público, apresentou Eduardo. A mulher, de meia idade e aparência determinada, estendeu a mão. Muito prazer, Miguel. Seu pai fala muito de você. Os três sentaram-se à mesa da cozinha, onde Eduardo espalhou alguns documentos. Filho, a doutora Cláudia está nos ajudando com a situação da operação no Morro da Esperança. Ela... Pai, interrompeu Miguel, acho que sei o que está realmente acontecendo. Ele relatou então tudo o que Rafael havia contado, sobre o acordo com a empreiteira e os planos de remoção dos moradores. Eduardo e a promotora trocaram olhares. Isso confirma nossas suspeitas, disse Cláudia. Coronel, com essa informação, podemos solicitar uma liminar para suspender a operação, pendente investigação. Mas precisamos de provas concretas, ponderou Eduardo. A palavra de um adolescente que ouviu uma conversa não será suficiente. Talvez eu possa ajudar com isso, sugeriu Miguel, uma ideia formando-se em sua mente. Henrique adora se gabar. Se eu conseguir fazê-lo falar sobre esses planos e gravar. Absolutamente não, cortou Eduardo. É muito arriscado. Na verdade, interveio Cláudia. Do ponto de vista legal, uma gravação feita por um dos participantes da conversa é válida como prova. E sendo ambos menores, as complicações legais seriam mínimas. Eduardo balançou a cabeça, preocupado. Ainda assim, não quero Miguel envolvido dessa forma. Pai, já estou envolvido, argumentou Miguel. E pensa bem, Henrique tem me provocado por semanas, tentando me fazer perder o controle. E agora, depois da suspensão, ele está aí se fingindo de bonzinho, mas continua se gabando da operação do pai. Se eu confrontá-lo de maneira calculada, ele pode deixar escapar informações importantes. Eduardo olhou longamente para o filho, avaliando a proposta. É perigoso. Mais perigoso é deixar essa operação acontecer, rebateu Miguel. Pessoas inocentes podem se machucar. Ou pior. Após longa deliberação, um plano foi traçado. Miguel tentaria obter uma confissão de Henrique, enquanto Eduardo e Cláudia trabalhariam nos bastidores, reunindo mais evidências do esquema de corrupção. No dia seguinte, uma sexta-feira, Miguel chegou à escola determinado. Encontrou Henrique sozinho na biblioteca durante o período livre, aparentemente estudando. Henrique, podemos conversar? Perguntou Miguel, sentando-se à mesa. Henrique ergueu os olhos, surpreso. Era a primeira vez que Miguel o procurava diretamente. Sobre o trabalho de história. Achei interessante sua parte sobre ações afirmativas. Foi uma surpresa. Henrique deu um meio sorriso, fechando o livro. Pesquisei bastante durante minha ausência. Claro, respondeu Miguel, fingindo acreditar. Também ouvi sobre a grande operação que seu pai está organizando. Deve ser orgulhoso ser filho do secretário. O sorriso de Henrique se alargou, e Miguel percebeu que havia tocado no ponto certo, o ego. Meu pai é um visionário, disse Henrique, inclinando-se para a frente. Sabe o que ele sempre diz? Para construir um futuro melhor, às vezes é preciso limpar o terreno primeiro. Limpar o terreno, repetiu Miguel, ativando discretamente o gravador em seu celular sob a mesa. Como assim? Aquela comunidade é um problema há décadas. Tráfico, violência, mas também está em uma localização privilegiada. Meu pai tem visão de futuro. E o que acontece depois da operação? Henrique hesitou por um instante, como se avaliasse o quanto poderia revelar. Mas sua necessidade de impressionar falou mais alto. Você não vê o quadro completo, Santos. Não é só sobre prender traficantes. É sobre transformar a cidade. Henrique baixou a voz, aproximando-se. Depois da operação, grande parte daquela área será declarada insegura. Os moradores serão realocados para conjuntos habitacionais na Zona Norte. E então? Ele fez um gesto expansivo com as mãos, revitalização completa.
Condomínios, shopping center, o pacote completo. E os moradores atuais não têm escolha. Escolha? Henrique riu. Eles estão vivendo em áreas irregulares mesmo. É um favor que estamos fazendo. Vão ganhar apartamentos novos, longe do tráfico. Nós? Você faz parte desse projeto? Meu pai confia em mim, respondeu Henrique com orgulho. Quando eu terminar a faculdade, vou trabalhar com ele. A construtora Horizonte até já ofereceu um estágio. A mesma construtora que vai fazer os condomínios? Perguntou Miguel, tentando manter um tom casual. Exatamente. É um projeto de mais de 200 milhões. E o melhor? Meu pai garantiu que 15% dos lucros vão para um fundo especial. Para o futuro político dele, entende? Miguel sentiu a adrenalina correr. Henrique estava efetivamente confessando um esquema de corrupção. E seu pai conseguiu afastar o meu para fazer isso acontecer. O sorriso de Henrique vacilou. Seu pai não entende como as coisas funcionam nesta cidade. Ele estava no caminho, insistindo em protocolos e segurança dos moradores. Como se esses bandidos merecessem tanta consideração. Não são todos bandidos, Henrique. São famílias, trabalhadores. E desde quando você se importa tanto? Ah, espera. Henrique sorriu maliciosamente. Tem a ver com sua cor? Solidariedade com os seus? Miguel respirou fundo, controlando a raiva. Tem a ver com justiça. E seu pai está usando a polícia para um esquema imobiliário. O sorriso de Henrique desapareceu completamente. Cuidado com o que diz, Santos. Meu pai tem meios de lidar com pessoas problemáticas. Pergunte ao seu pai sobre a operação no Complexo do Alemão em 2020. Há coisas no passado dele que poderiam ressurgir. Está me ameaçando? Apenas um conselho amigável. Fique na sua, e você e seu pai poderão continuar suas vidas tranquilamente. Continue se metendo, e... Henrique deu de ombros, deixando a ameaça no ar. Agora, se me dá licença, preciso terminar meu estudo. Miguel saiu da biblioteca com o coração acelerado, mas satisfeito. A gravação havia capturado tudo, o esquema imobiliário, a porcentagem desviada para o futuro político, até mesmo a ameaça velada. Naquela noite, a gravação foi analisada por Eduardo e a promotora Cláudia. Isso é ouro, declarou ela. Combinado com os documentos que já reunimos, temos o suficiente para suspender a operação e iniciar uma investigação formal. No sábado, a 2 dias da operação planejada, Cláudia apresentou um pedido de liminar ao juiz de plantão. Ao mesmo tempo, Eduardo acionou seus contatos leais na PM, alertando-os sobre a verdadeira natureza da operação. O domingo amanheceu com uma notícia bombástica: MP investiga esquema de corrupção envolvendo Secretaria de Segurança e Empreiteira, operação no Morro da Esperança suspensa. O jornal trazia detalhes do esquema, embora sem mencionar a gravação feita por Miguel. Em questão de horas, a cidade fervilhava com a notícia. O secretário Mendonça convocou uma coletiva de imprensa para negar veementemente as acusações, classificando-as como perseguição política. Na segunda-feira, quando Miguel chegou à escola, todos os olhares se voltaram para ele. A notícia de que seu pai estava no centro da denúncia contra o secretário havia se espalhado rapidamente. Henrique não apareceu naquele dia, nem nos seguintes. Corria o rumor de que o secretário havia tirado férias emergenciais e viajado com a família para o exterior. Uma semana depois, Eduardo foi oficialmente reintegrado ao comando do Batalhão Especial, após a investigação preliminar confirmar que as acusações contra ele eram infundadas. Filho, disse ele a Miguel durante o jantar de comemoração, você mostrou uma coragem e integridade que me enchem de orgulho. Mas também foi perigoso. Aprendi com você, pai, respondeu Miguel, sorrindo. Fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Parte 6º, o novo começo. 3 meses se passaram. O secretário Mendonça havia renunciado ao cargo em meio ao escândalo crescente, e uma investigação formal da Polícia Federal revelou um esquema de corrupção que envolvia não apenas a operação no Morro da Esperança, mas várias outras ações semelhantes em diferentes partes da cidade. No Colégio São Tomás, as mudanças também eram evidentes. Henrique não retornou. Rumores indicavam que a família havia se mudado para Portugal. O diretor Almeida,
após a exposição de sua conivência com o comportamento de Henrique, apresentou sua aposentadoria antecipada. A nova diretora, professora Regina, uma mulher negra com vasta experiência em educação inclusiva, iniciou uma série de reformas na escola. Entre elas, um programa de bolsas para estudantes de comunidades periféricas e um projeto pedagógico focado em diversidade e cidadania. Miguel, agora respeitado por sua coragem e integridade, tornou-se presidente do Grêmio Estudantil. Sob sua liderança, o Grêmio organizou visitas regulares ao Morro da Esperança, onde os alunos do São Tomás participavam de projetos educacionais com jovens da comunidade. Em uma dessas visitas, acompanhado por Luísa, Ana e outros colegas, Miguel encontrou Rafael, que surpreendentemente estava ajudando em um projeto de alfabetização de adultos. "Nunca tive chance de te agradecer apropriadamente", disse Rafael, enquanto caminhavam pelo projeto. "O que você e seu pai fizeram, mudou muita coisa." "Você também teve coragem", respondeu Miguel. "Sem as informações que você deu, talvez não tivéssemos conseguido parar a operação a tempo." Rafael assentiu, olhando ao redor para as crianças brincando e os voluntários trabalhando. "Meu pai está cooperando com as investigações agora, em troca de redução de pena. Foi difícil no início, mas acho que é melhor assim. Limpar a consciência." "E você? Como está lidando com tudo isso?" "Um dia de cada vez. Decidi que quero estudar direito. Quem sabe trabalhar com direitos humanos ou algo assim." Rafael sorriu timidamente. "Parece que você tem sido uma influência positiva, afinal." Naquela noite, ao retornar para casa, Miguel encontrou seu pai revisando documentos na mesa da sala, planos para uma nova abordagem de policiamento comunitário que estava implementando no batalhão especial. "Como foi o projeto hoje?", perguntou Eduardo. "Incrível", respondeu Miguel, sentando-se ao lado do pai. "A comunidade está realmente envolvida. E sabe o Rafael, o amigo do Henrique que nos ajudou? Ele está trabalhando como voluntário lá agora." Eduardo sorriu. "As pessoas podem mudar quando expostas ao exemplo certo." Miguel assentiu, pensativo. "Pai, você acha que o que fizemos realmente mudou alguma coisa? No esquema maior das coisas?" Eduardo fechou a pasta de documentos e olhou diretamente para o filho. "Mudamos o destino de uma comunidade inteira. Impedimos uma injustiça. E talvez, mais importante, mostramos que é possível enfrentar o sistema e vencer, quando se está do lado certo. Mas ainda há tanto para mudar. O racismo na escola, a desigualdade na cidade. Roma não foi construída em um dia, filho. Mudanças reais levam tempo e persistência." Eduardo colocou a mão no ombro de Miguel. "Mas começa assim, com pessoas dispostas a se levantar e dizer isso não está certo. Pessoas como você." Miguel sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e responsabilidade. Em poucos meses, sua vida havia mudado completamente. De novo aluno tentando passar despercebido, tornará-se uma voz ativa por mudança. Na manhã seguinte, ao caminhar pelos corredores do São Tomás ao lado de Luísa, Miguel observou os novos rostos, estudantes bolsistas de diferentes backgrounds que começavam a diversificar o ambiente antes tão homogêneo da escola. "No que está pensando?", perguntou Luísa, notando seu olhar distante. "Em como as coisas mudam", respondeu. "E em como ainda temos um longo caminho pela frente." "Bem, pelo menos agora sabemos que é possível", disse ela, entrelaçando seus dedos nos dele. "E não estamos sozinhos nessa jornada." Miguel sorriu, apertando levemente a mão de Luísa. O futuro ainda traria desafios, disso ele tinha certeza. Mas agora sabia que tinha força e o apoio para enfrentá-los. As paredes centenárias do Colégio São Tomás ainda ecoavam histórias do passado, mas agora começavam a testemunhar uma nova história, uma de coragem, integridade e transformação. E Miguel Santos, o filho do coronel, estava no centro dessa mudança, não como uma anomalia, mas como um catalisador para um futuro mais justo e igualitário. As paredes centenárias do Colégio São Tomás ainda ecoavam histórias do passado, mas agora começavam a testemunhar uma nova história, uma de coragem, integridade e transformação. E Miguel Santos, o filho do coronel, estava no centro dessa mudança, não como uma anomalia, mas como um catalisador para um futuro mais justo e igualitário.